Bom dia, tudo bem? Estamos começando mais uma escola dominical. Que vocês tenham um bom domingo aí agora. Que nós nos preparando para poder aprender um pouco mais da palavra de Deus sobre a divindade de Jesus, né? O senhorio de Jesus nas nossas vidas. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado até aqui, tenha sido bênção na vida de vocês, como tem sido na minha, na do Claudinei. Que antes que Deus fale com vocês, tem falado muito conosco através desse texto. Então nós vamos continuar aqui. Eu queria antes orar com vocês, para que Deus estivesse nos abençoando, né? Nesta manhã, nesse estudo, para que o Senhor possa falar conosco e se revelar a nós, como Ele revelou lá em Mateus a Pedro, quando Jesus indagou, né, quem eles achavam que era ele, e Pedro teve aquela revelação do Espírito Santo quando ele diz que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia, por este momento de nós aprendermos um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós entendamos tudo aquilo que o Senhor tem preparado a nós. E que não somente, Senhor Deus, o nosso entendimento, mas também o nosso coração, para que a Tua palavra entre em nossas vidas e que ela faça, Senhor Deus, a transformação necessária que nós precisamos receber do Senhor. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, eu queria convidar a todos, né, que abrisse primeiramente. Antes de eu começar a entrar em João, eu queria que vocês lessem Mateus 16, a partir do verso 13 até o 17, né, quando Jesus tem aquela conversa com seus discípulos, que ele pergunta, né, eu já falei em outras vezes, mas para relembrar tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Quando Jesus pergunta, né, quem diz o povo que eu sou? Aí eles disseram, né, uns dizem que é profeta, outros dizem que é João Batista. E Jesus, depois eles falam alguma coisa, Jesus pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, né, vai e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que está lá no verso de Mateus 6,16. Então, e aí Jesus responde o que para ele? Que não foi conhecimento humano, que não foi da carne, mas aquilo que ele acabara de dizer, que tinha sido uma revelação de Deus. Então Jesus estava muito preocupado que os seus discípulos soubessem realmente quem ele era. Por isso que ele faz essa pergunta. O que o mundo diz sobre Jesus, eu não sei se ele está tão preocupado, mas o que os seus discípulos, que é eu e que é você hoje, pensam de quem é Jesus, ele quer saber o que nós pensamos. E quando nós buscamos quem é Jesus, a revelação que é dada é através do Espírito Santo para que nós o conheçamos cada vez mais. E quando nós conhecemos, quando nós passamos a saber quem realmente era Jesus, há uma transformação nas nossas vidas, porque é isso que o Senhor nos procurava se revelar a nós. Então hoje vamos aprender um pouco mais. Eu quero estar lendo com vocês aqui. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, né, em 1 João, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre divindade de Jesus, 100% Jesus, 100% Deus, Jesus 100% homem. Então lá em 1 João capítulo 1, a partir do verso número 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A sua vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao qual creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a unigênito do Pai. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a pergunta é, quem é Jesus? É a pergunta que ele faz no capítulo 4. Nós vamos, no capítulo 4 aqui ele é um pouco extenso, nós vamos tratar aqui somente até Jesus, a parte divina de Jesus e a parte homem, e depois terá uma nova etapa do capítulo 4, em que nós trataremos as demais coisas que aqui está nessa apostila. Então hoje eu queria falar um pouco desse quem é Jesus, conhecer um pouco da pessoa de Jesus Cristo. Eu já falei isso na introdução, andamos falando aqui no tempo, como ele se apresentou, foi a última vez que eu dei aula, antes do Claudinei falar sobre as figuras que tentam tirarem, né, das pessoas de Jesus, e hoje nós voltamos para de novo quem é Jesus, conhecer um pouco mais de Jesus. Então Jesus é o centro do cristianismo e da nossa fé, mas também é uma pessoa que deixou marcas profundas na história do mundo. O ser humano já produziu muito no campo da religião, arte e literatura inspirados em sua pessoa. Muitos são os entendimentos sobre Jesus e as definições sobre sua pessoa. Mas existiu apenas um Jesus. Uma música cristã que cantávamos antigamente dizia: muito embora só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. E é exatamente esse o assunto da lição. Quem é Jesus? Deus ou homem? Homem Deus ou Deus homem? Então vamos aprender um pouco sobre isso hoje. Então vamos falar sobre primeiramente a humanidade de Jesus. Então cremos que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Primeiro vamos estudar alguns elementos que podemos notar na pessoa de Cristo, aos quais provam que ele era 100% humano. Neste estudo precisaremos usar muitas referências bíblicas, então tome sua Bíblia nas mãos e mão à obra, né? Não vai ter tempo aqui, né, nós abrir todas, mas eu vou citar algumas e aí você marca aí, vai conferindo depois, para poder, tudo aquilo que nós for falado aqui hoje, você depois vê lá nos textos bíblicos. Então vamos começar lá. Ele teve um corpo humano, isso nós temos certeza, está narrado até na história, né? Nasceu como todo ser humano, Lucas 2,7. O nascimento de Jesus foi natural, embora com um diferencial milagroso. Sua concepção foi pelo Espírito Santo e seu nascimento virginal. Jesus nasceu como humano e assim teve a natureza divina aliada à sua divindade. Foi o nascimento virginal de Cristo que tornou-lhe possível a existência da natureza humana, sem a herança do pecado. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e assim teve a herança do pecado de Adão quebrada ao nascer, conforme Lucas 1,35. Deus declara que seu filho nasceria santo. Então, apesar de ele ser humano, ele tem uma concepção aqui sobrenatural do Espírito Santo, sem que houvesse um contato humano. Então, por isso que Jesus ele é sem pecado aqui, ele não traz essa herança de Adão. Outro ponto, ele teve desenvolvimento intelectual e físico, Lucas 2, 40 a 52. O versículo aponta para o crescimento de um menino na área física, intelectual e espiritual. Ele teve um crescimento como qualquer um de nós. Não é por ser ele estava livre do pecado ou porque tem a natureza divina que ele deixou de ter um desenvolvimento intelectual e físico diferente do que nós tivemos.
Ele sentiu emoções humanas. Vamos ver alguns textos como compaixão, em Mateus 9:36, amor, está lá em João 11:36, pesar, em João 11:35, Mateus 26:38, e indignação, Marcos 10:14. E teve desejos humanos, como não sofrer, no Getsemane, né? Mateus 26:39, e obedecer, Lucas 9:51. Nós estamos falando sobre a humanidade de Jesus. Primeiro, e ele teve necessidades humanas, ele sentia fome, Mateus 4:2, sede, João 9:28, sono, Mateus 8:24, e cansaço, João 4:6. Ele foi reconhecido como homem, por si mesmo, em Lucas 19:10, e também pelos outros, Mateus 13:55 e 1 Timóteo 2:5. Ele foi chamado de filho. Esta palavra descreve não só descendência, mas também parentesco imediato. São três expressões diferentes no Novo Testamento. Filho de Maria, Marcos 6:3. Filho de Davi, Mateus 22:42-45. E filho do homem, Mateus 9:6 e Marcos 2:10, Lucas 5:24. Você vê que você vai ter bastante trabalho para pegar esses textos aí, para provar que tudo isso está sendo falado aqui. Por isso que disse lá no começo, né? Prepara a sua Bíblia aí, porque você vai percorrer bastante. Você pode estar se perguntando, por que estudar a divindade de Cristo? Porque ela tem grandes implicações para a nossa fé. Então, por isso que nós temos, Millard Erickson nos dá algumas ideias que serão resumidas a seguir. Que, por exemplo, ao ser enviado como membro da raça humana, Jesus qualificou-se para ser o Redentor como representante da raça. Romanos 5:12-18. Então, quer dizer, ele teria que nascer de uma forma humana para que ele pudesse ser esse representante para que morresse no meu lugar. Porque se ele não tivesse essa parte humana, ele jamais poderia se apresentar como Salvador do mundo. Ele experimentou tudo o que um ser humano experimenta: sentimentos, necessidade e limitações. Lemos em Hebreus 4:15 que por causa disso pôde nos compreender melhor e demonstrar compaixão como nosso sumo sacerdote, ou seja, alguém que é mediador do sacrifício para perdão dos nossos pecados. Jesus mostrou que era ser o verdadeiramente humano. Algumas vezes resistimos à ideia da humanidade autêntica de Cristo, porque sempre ligamos humanidade a erro e imperfeição, mas Jesus, assim como Adão, antes da queda, era exemplar perfeito da humanidade sem pecado. Ele se tornou nosso exemplo, dependeu de Deus e se sujeitou à vontade do Pai, ainda quando isso incluiu o seu sofrimento. Em 1 Pedro 2:21. Jesus também, chamado de Emanuel, foi Deus no meio de nós, foi exemplo, viveu da transcendência de Deus, que veio viver no meio do homem. Essa verdade nos dá confiança do interesse que ele tem de agir em nosso meio, João 1,14. Então ele teve que ter essa parte humana para que ele pudesse ser o nosso representante ali, tomar aquela cruz que era nossa, tomou em seu lugar. E você nota que após Jesus ser batizado por João Batista, o diabo tentou tirar o quê? Essa parte humana de Jesus. Se tem fome, por que não transforma as pedras em pão? Quer dizer, o diabo estava tentando tirar Jesus da sua condição humana. Tira daqui, porque se você cair daqui, dá ordem para os seus anjos, eles vêm e te salvam. E Jesus resistiu até o ataque do diabo, no intuito de tirar ele da sua humanidade, levando ele à parte divina, a divindade, né? Mas Jesus ele tinha que cumprir esta missão como homem, para ser o nosso representante legal, né? Para que ele assumisse ali a cruz que era minha e que era sua. O outro ponto que eu queria falar agora é sobre a divindade de Jesus.
Então, precisamos ter em mente que Cristo era, como já disse, né, 100% Deus e 100% homem. Então, eu vou falar aqui agora alguns atributos de divino, né, que nós vemos na pessoa de Jesus Cristo. Então, por exemplo, o primeiro, ele possui atributos que só Deus tem, nenhum humano comum possui. Como, por exemplo, autoexistência. Ele existe antes que tudo existisse, está lá em João 5,26. Ele tem um atributo da imutabilidade, ele não muda. Hebreus 13:8. Ele tem um atributo de eternidade. Hebreus 7:3. E ele tem de onipresença. Ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, porque ele é Deus. Então, está em Mateus 28:20. Então, esse é algum dos atributos. Ele fez coisas que só Deus pode fazer, como criar um mundo. Está lá em João 1:3. Perdoar pecado, Mateus 9:1 e 2. E executar julgamento final, João 5:22. Ele recebe adoração. Os apóstolos eram homens consagrados, mas nunca aceitaram adoração. Atos 14, de 8 a 18. Jesus foi adorado por anjos. Hebreus 1:6, Apocalipse 5, 12 e 13. E por homens. João 9:38, 20, 28 e Mateus 2:11, 14:33, 28, 9 e 17. Ele possui títulos que só Deus tem. Por exemplo, Jeová, que no Novo Testamento é traduzido por Senhor. Está lá em Lucas 2:11, de 5 a 8. É filho de Deus, Lucas 1:35 e João 5:18. Ele mesmo declarou ser Deus. Está lá em João 5:18, 8:24, 28 e 58 e 10, 30, 33. Outras referências bíblicas estão lá em João 1:1, Romanos 9:5 e 1 João 5:20. Temos que pensar também em quais são as implicações da divindade de Cristo para a nossa fé. Novamente, com base em Erickson, vamos resumir algumas delas. Por exemplo, podemos ter conhecimento real de Deus Jesus, não podemos ter conhecimento real de Deus. Jesus não só anunciava a salvação, mas era o Deus que trazia a salvação aos homens. Ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê ao Pai, que está lá em João 14:9. Então é Jesus declarando lá em João 14:9 que quem vê ao Pai, vê a mim. Ele como a parte, nesse momento aqui, a natureza humana, né? Ele está falando da natureza, falando sobre 100% Deus, 100% homem, né? Você só pode ver Deus quando você olha para Jesus e aí você reconhece Deus na figura da pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo em João 14:9. Quem me vê, a mim vê o Pai. A redenção está à nossa disposição. O sacrifício de Jesus foi suficiente para a salvação de todos os que crê. 1 Pedro 2:24. Deus e o homem tiveram um novo relacionamento. Não houve intermediários, nem anjo e nem profetas. O próprio Deus veio até nós. Hebreus 10:19 a 22. Ele é Deus e deve ser adorado como tal. Um dia será adorado por todos. Filipenses 2:10 e 11. Então, você olhando a pessoa de Jesus, nós estamos olhando para a própria pessoa do Deus vivo. Quando Pedro teve aquela revelação da pessoa de Jesus, e Jesus diz que não foi um conhecimento humano, não veio do homem, não veio do sangue, mas sim veio do alto, como diz lá no verso 17, né? Ele diz assim, ó: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Então, o que ele está dizendo aqui quando ele fala: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo aqui, é o Messias, o enviado de Deus, é o Filho do Deus vivo. Então, somente em Jesus nós temos podemos ter essa relação de 100% Deus e 100% homem. Porque foi o próprio Deus, numa forma humana, na pessoa de Jesus Cristo que esteve aqui entre nós. Então, e em João nós vemos lá, né, que tudo foi criado por intermédio dele e nada do que foi criado poderia ser criado sem ele. Porque ele é desde um princípio. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio da história, é o fim da história. Por isso que diz aqui, né, que ele não foi criado, né, ele já era antes da criação. Quando nós falamos da parte divina aqui, né, que ele é a autoexistência, que está em João 5,26. Ele já existia antes de tudo e tudo foi criado através dele. Então nós vimos aqui as duas naturezas de Jesus, a 100% homem e a 100% Deus. Falar um pouco sobre essa união dessas duas naturezas, né? Já sabemos, através da doutrina, né, através daquilo que nós cremos, que afirma que Jesus era e é plenamente Deus e plenamente homem. Essas duas naturezas não transformam Jesus em duas pessoas, e sim numa pessoa com duas naturezas. Já estudamos isoladamente passagens que provam tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo. Agora precisamos estudar algumas passagens que nos dão indicação de duas naturezas atuando juntas em uma única pessoa. É difícil entender isso às vezes, né? Você falar que era homem, era Deus, mas aqui nós vamos pegar aqui algumas indicações aqui na palavra de Deus, né? Porque somente através da palavra de Deus, assim como somente através da revelação de Deus que nós possamos entender isso. Porque se o próprio Jesus disse a Pedro que aquilo que ele acabou de dizer, né, foi uma revelação do alto sobre a vida dele para que ele falasse aquela palavra, né, que ele responder aquele questionamento, aquela pergunta que Jesus acabara de fazer. Para nós também, para nós conhecermos a Jesus, nós precisamos dessa revelação. E quando nós tivermos essa revelação, nós vamos ter essa intimidade muito maior com o Senhor quando nós o conhecemos. Por isso que ele faz tanta questão, né, que nós o conheçamos. Então a primeira passagem está lá em João 17, 21 a 22. Nesse texto, o homem Jesus declara ser um só com o Pai. Nós já falamos sobre isso, né? A referência nada declara sobre a humanidade de Jesus, mas o fato de ele mesmo declarar sua divindade mostra que tinha o entendimento de que, mesmo sendo homem, possuía uma natureza em comum com o Pai, ou seja, a natureza divina. Outros dois textos são importantes para nosso estudo. João 3,13 e 1 Timóteo 3,16. E em João temos o uso do termo Filho do Homem, humanidade de Cristo, como a referência sobre ter descido do céu, divindade. Em Timóteo encontramos uma referência a Cristo no céu antes da sua encarnação, contemplada por anjos, divindade. Sua encarnação como homem, manifestada na carne, humanidade. E depois na sua ressurreição e ascensão ao céu, recebido na glória, divindade e humanidade. Os dois textos sugerem a harmonia e plenitude das duas naturezas. Então, era Deus, 100% Deus, e ele era 100% homem, e é essa forma que ele se apresentou a nós. Deixou sua glória, deixou tudo, nasceu na figura de homem, através do nascimento virginal, né, de uma pessoa, de uma mulher virgem, gerada através do Espírito Santo. Por isso que ele veio sem pecados e tinha que vir, porque a parte divina dele estava presente, então não poderia ter pecado. E por isso que e somente através dessa humanidade dele, que ele pôde se apresentar para que morresse em nosso lugar, né? Que é a parte de sacrifício que ele fez em nosso favor. Então,
que você possa ter tido esta manhã aqui, aprendido um pouco mais da pessoa de Jesus. Como eu disse, né, nesse capítulo 4, que nós estamos falando sobre Jesus e o seu ministério, né, que depois, hoje eu só falei da parte da sua natureza, né, da sua natureza humana e divina. Nas próximas nós vamos estar aprendendo um pouco mais e que Deus continue te abençoando, como eu disse no início, que tem abençoado muito a mim e ao Claudinei e que você também possa estar sendo abençoado com esse estudo. Amém? Vamos orar para encerrar? Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino. Que o Senhor realmente venha se revelar a nós, Pai, através dessa palavra, através da tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela possa ser a transformação da nossa vida. Que assim como Pedro, Senhor Deus, teve a revelação do próprio Espírito Santo sobre a tua pessoa, que o Senhor venha se revelar a nós a cada dia, para que cada dia nós aprendamos um pouco mais do Senhor e nós reconheçamos a cada vez mais esse senhorio do Senhor em nossa vida. E nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos para que o Senhor possa falar conosco e o Senhor possa nos ensinar e nos abençoar cada vez mais. Assim colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e te louvamos e agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus, aquele que veio em nosso favor e morreu em nosso lugar. É nesse nome que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado e uma semana também de vitórias em nome de Jesus. Deus abençoe.